Sim, acho que foi uma semana de representação, entendendo um pouco o momento nosso, analisando a produção nossa lá contra o Botafogo na Paraíba, estudando a característica do Ituano e entendendo a importância desse jogo em casa, diante dos nossos torcedores, buscar essa primeira vitória. Que a gente não se pressione a isso, que a gente continue no mesmo processo, trabalhando firme, tendo bons comportamentos, que ela vai sair com naturalidade. Acredito que isso está muito claro na cabeça dos atletas. Alguns ajustes de movimentação para a gente ter o êxito final, mas o procedimento desde o São Bernardo, CSA, Botafogo, ele tem que ser mantido coletivamente, em algumas ações de setores. A gente incluiu nesse jogo contra o Botafogo, que eu pedi para eles, a gente aumentar o nosso índice de finalização. A gente conseguiu, fui dando alguns objetivos, aumentar o nosso número de faltas. A gente estava fazendo poucas faltas, a gente conseguiu fazer mais aquelas faltas que não gera transição para o adversário. A gente conseguiu, e não perdemos a composição, a compactação no jogo sem bola. E agora é incluir o que está faltando, o término, o gol, né? Então, eles estão cientes disso. Algum mecanismo ali, eu acho que essa repetição, essa continuidade da equipe em alguns setores vai acontecer com naturalidade, e saber que é fundamental a gente fazer os 6 pontos, fazer essa vitória para chegar aos 6 pontos. Simples, não vai ser. O adversário invicto, com 7 pontos, de uma qualidade boa, de uma estratégia. Conheço bem o Mazzola, de ser um time bastante reativo, né? Tem essa característica, alguns nomes de experiência também no Ituano, mas se a gente duelar bem e não errar em alguns detalhes, a gente pode conseguir, né, essa primeira vitória aí, que está sendo merecida pelo que a equipe vem fazendo nesses 3 jogos. Boa tarde, professor Pisa. Boa tarde. Com relação ao time que você vai colocar em campo no jogo contra o Ituano, nos últimos 2 partidos você repetiu o 11 que iniciou o jogo, com o Alisson no ataque, o meio campo com o Carlos Eduardo, o Elton Reis e Adilson. Queria saber como é que você planeja, né, já que nas últimas 2 partidas, apesar de ter desempenhado um bom futebol, que a gente sabe, a vitória ainda não veio. Como é que você planeja movimentar esse tabuleiro de xadrez, alguma alteração no ataque, quem sabe a saída do Alisson para a entrada e um Joãozinho que já foi artilheiro com você, ou até do Danilo? Como é que você pensa em movimentar esse tabuleiro de xadrez para esse jogo contra o Ituano? Sim, eu acho que a repetição ela é importante. Não é só o fato de você ter feito 2 bons jogos te obriga a repetir a escalação. Eu sempre pontuei isso, que eu vou muito jogo a jogo, muito característica do adversário, melhor encaixe para a gente neutralizar e conseguir jogar. Eu não precisava mudar, talvez, o time do São Bernardo para o do CSA. Eu também não precisava manter o time do CSA para o time do Botafogo. Só que o Botafogo e o CSA são muito parecidos a característica, né? Então me proporcionou essa situação de repetir a escalação. Gostei da atuação contra o Botafogo, mesmo sem o resultado. Esse mecanismo ali, segundo tempo, a hora que eu deixei mais leve um pouco, e com os jogadores com uma característica até de entrar um pouco mais para dentro do jogo, a gente ficou mais agressivo ofensivamente, né? Quando eu trouxe Rosa com a perna invertida, que consegue entrar para fazer um meia, Bruno Leite, que é um meia mais agressivo também, né? Martins, que tem também esse 1 para 1 bom, Danilo. Então a gente
mudou um pouco o ritmo do jogo, né? E o primeiro tempo até 20 do segundo, ainda fica aquele jogo ainda de contenção, de briga. Às vezes o jogo ofensivo do Orlando Júnior e do Jonathan não aparece tanto, porque eles estão na preocupação no jogo fora de casa, de marcar mais, né, de impedir o adversário de jogar, e eles desgastam o adversário. E quando você vem de fora com jogadores mais leves, você consegue sobressair perante do adversário pelas características dos atletas que entram. Então, entender isso, repetir a formação seria o ideal. Aquela referência que nós tivemos de 20 minutos contra o CSA em casa, dar essa oportunidade para eles de novo e pedir para que eles transiram em gols, uma ideia boa. Entender que seria um fato novo, talvez, você entrar mais leve e aí você ter força do Orlando para uma segunda etapa, ou um Alisson para uma segunda etapa, iniciar com um Danilo, com um Joãozinho. Então, estou trabalhando isso desde a reapresentação. Fiz algumas variações durante o treino, né, de uma equipe com um pouco mais de força e uma equipe um pouquinho mais leve, né? Às vezes até abrindo mão de um dos três aqui, da trinca, né, Reis, Carlos Eduardo e Adeilson, trazendo um meia com mais ofensivo, aquele meia que faz uma transição verticalizando, com os extremos aqui também mais leve. Eu tenho mais o treino de hoje, o treino de amanhã, e ver o que vai ser melhor para esse jogo. Independente da tomada de decisão, eles vão estar preparados, seja para iniciar ou para terminar. Acho que o mais importante, eu venho passando isso para eles, construindo isso. Quem inicia o jogo está construindo, e quem termina, né, tem que definir bem. E eles estão bem sintonizados nessa questão da importância, né, independente da titularidade ou ser utilizado durante o jogo. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde. A gente vai, ao término dessa rodada, na quarta rodada, a gente vai para 20% já da tabela aí concluída, né? A gente está falando de uma competição de tiro curto, né? Porque só tem um turno, depois vira uma outra competição para os classificados. Dentro desse contexto, né, como é que você enxerga o fato do seu time ainda não ter vencido na competição, né? E como é que é para você, principalmente na instalação dos 11 iniciais, né? O colega até falou sobre repetir os 11, mas pelo que a gente viu nesse último jogo contra o Botafogo, a entrada de alguns atletas sugere até que essa instalação dos 11 iniciais seja uma coisa meio de circunstância, talvez porque você ainda não tenha alguns que estão vindo do banco 100%. Você imagina trocar esses 11 iniciais para o próximo quadrante, né, naqueles grupos de blocos, né, que você dividiu a competição? Ou seja, esse seu time ainda é o ideal para o momento ou é o ideal para o que você pensa para a competição? E fala um pouco também sobre essa situação desse tiro curto da competição, né, ao término dessa rodada. Por favor, obrigado. Sim, eu acho assim, a gente está dividido em ciclos também, né, nas metas. Com a vitória a gente vai ficar devendo um ponto dos 7 que a gente planejou para cada meta. São 5 divisões, quase parecidos, 20%, né, dos 100 que a competição exige, dividindo em blocos de 4, né? Então são 4 blocos de 4 jogos e um bloco de 3. Então, a vitória, a gente soma os 6, fica devendo 1. Está equilibrado, você está devendo, mas está equilibrado. Pensando que, se você for ver lá na frente, no final, entre os 8, deve classificar com 50% de aproveitamento. Então, vamos supor, 12 pontos disputados, 6. 2 jogos nível forte fora de casa, né, com São Bernardo e Botafogo. Está aceitável. Não está espetacular, mas está no equilíbrio. Para isso precisamos, né,
fazer esse resultado. Aí, a sequência dos blocos é entender. Eu acho assim, todo mundo está buscando espaço, ainda não teve as trocas por uma necessidade técnica. Eu acho que está tendo uma resposta. Não teve necessidade de reposição por lesão, não teve automática, mas já vai chegar momentos dessa competição que o desenho ele começa a mudar diante de lesão. Espero que não ocorra, mas sempre tem uma outra situação automática, às vezes um vermelho, você precisa repor. E o grupo tem que estar todo mundo preparado para esse momento. Ou, às vezes, até uma queda de rendimento de um ou outro jogador, porque, às vezes, você sustentar 6, 7, 8 jogos no mesmo nível, né? É difícil. Às vezes, você precisa mexer para dar uma oxigenada e dar uma vida para os caras de fora. Confesso até que comentei com o Marco Antônio, o auxiliar, com o Tostão, que a gente troca essas ideias. A gente traz um resultado positivo, te facilita até movimentar o grupo, porque daí você tira o atleta, não porque perdeu o jogo, não, para oportunizá-lo diante de uma equipe que ganhou, mas que tem um grupo que dá uma resposta positiva. Você muda um jogador no setor, põe um outro com vitória, e vamos ver esse jogador jogar o próximo jogo, né? É diferente de você tirar uma mudança na equipe de 2, 3 peças com o time perdendo. Parece que você está dando uma explicação, ó, perdeu, mexeu, né? Então, próximo jogo nosso já é uma característica, sem ser o Ituano agora, o Brusque, de um campo que praticamente não tem jogo, todos os adversários foram lá, uma dificuldade grande, o sintético, campo acanhado, né? Que às vezes você tem que mexer, você tem que mudar. Você tem que entender sempre o próximo adversário. Então é isso. O mais importante de tudo isso é eles estarem preparados. Ó, vamos, é agora. Resposta. Como o Ian fez. Jogou lá o jogo, o Ian não saiu da equipe porque a equipe foi mal. Foi uma escolha tática, de mudança de uma plataforma inicial para o próximo jogo dentro de casa. Aí teve a possibilidade de estrear Jonathan, estrear Carlos Eduardo, que entrou bem no jogo ali. Desloquei um pouco, o Alisson não participou desse jogo, trouxe o Alisson num setor, e o time desempenhou esses 2 jogos aí que não ganhou, mas também teve um bom comportamento no jogo. Então é por isso que eu venho repetindo. E espero que a gente seja assertivo agora na escolha inicial e também na leitura de jogo contra o Ituano para fazer esse resultado. Professor, o Bruno, ele rasgou aquele choque com o Michael, né? Ele está com algumas dores no joelho, está apresentando um inchaço. Queria saber se ele já conseguiu se recuperar, já voltou a treinar com a equipe. E em a resposta sendo positiva, se ele, de repente, estando em condições, seria uma opção, uma possibilidade de talvez entrar na equipe ali. Talvez também mudando uma plataforma tática ali no 4-4-2, não sei se isso também está dentro do seu radar. Uma outra pergunta é sobre o Ituano, né? A característica do Ituano, algumas pessoas já ouvi pessoas comentarem nesse sentido, de que ele jogando fora de casa costuma ter uma postura mais reativa, talvez seja até característica do próprio Mazzola, né? É assim que você também espera a postura desse Ituano no jogo aqui, tá? Sim. O Bruno, o trauma foi muito forte. Ele reapresentou com inchaço no joelho, no local, fez as imagens, não deu nada, só um edema, né, e um inchaço. Ele tratou 2 períodos, ontem ele veio para o campo, só que tem uma limitação ainda da flexibilidade. Ele conseguiu fazer os movimentos de corrida reta, e quando ele freia, muda de direção, um incômodo. Hoje de manhã ele treinou e agora à tarde ele deve participar. Eu quero entender como ele está. Não sei se ele já vai estar liberado 100% para estar comigo, se ele vai participar blocos menores, né? Mas é um jogador, se estiver apto,
interessante para, se não entrar de início, estar participando do jogo. Ituano é uma equipe que tem jogadores experientes, ele faz uma variação ali na marcação reativa, 2 linhas de 4, com 2 jogadores na frente. Diferente das equipes que nós enfrentamos, que distribuía bem o 4-2-3-1. O Ituano vem para um 4-4-2 reativo, e quando constrói, ele constrói num losango. Ele faz um 3-1-2. Então ele vai jogar com 2 jogadores enfiados, pesando a nossa última linha. Talvez possa vir Popó, que está sendo artilheiro, Neto Berola, figurou, não jogou esse último, teve uma indisposição no aquecimento. O que eu penso que ele deve distribuir um meio campo ali com Bruno Silva, que é o cara que começa a organização, né? Ramon, Tiaguinho e Osman, aí Neto Berola e Popó. Daí Osman e Tiaguinho marca por fora na linha, e quando entra a construção eles fazem um losango com Bruno Silva, Tiaguinho, o Ramon, e Osman venceu 10 para abastecer Berola e Popó. E uma linha de 4 com Tássio, Luiz Gustavo, que é um zagueiro experiente, junto com o Mancini, né? São jogadores ali que conhecem bem o setor, e o Dalpian. Os dois lados, como na construção entra para jogar no losango, eles são muito ofensivos, tanto o Tássio como o Dalpian. É um time que tira muito rápido a bola do setor, até por deixar os dois já avançados. Se não for Neto Berola, vai ser mais uma situação de talvez um atacante do lado de Popó, esperando essa bola já de uma roubada e uma ligação direta verticalizando. Bola na mão do Saulo, já uma reposição rápida também. É um time que desarme já muda de comportamento para, né, pegar o adversário de surpresa. Então tenta bloquear muito eles ali nisso. Essa perda da bola nossa já tem que ter um pé de pressiona muito forte, né? A gente tem que atacar marcando, não adianta a gente estar construindo e estar longe. Então os ajustes de Bispo, de Whindersson, nesses 2 jogadores que vão ficar ali, tem que ser encaixado. Reis tem que proteger bem essa frente, porque quando não tem a amplitude, né, do adversário, por dentro. Tem hora que a gente tem que entender se a gente vai travar com o volante para ter uma sobra do zagueiro, ou se a gente vai fazer a sobra com os laterais. Mesmo não tendo os extremos, o lateral do lado contrário entra para que um zagueiro sobre. É isso que eu venho trabalhando, né? Eles têm essa leitura que eu passei para vocês, e que a gente possa neutralizar e jogar, né? Saber que a gente tem que bloqueá-los e pôr também a nossa necessidade da vitória, né? Os comportamentos que a gente está colocando no jogo transferir em resultados, né? Só de performance de jogo baixo, jogou bem, agora também não dá mais, né? A gente tem que ter os mesmos comportamentos e trazer os 3 pontos. Evaristo, para a gente comentar sobre o posicionamento do Alisson, né? Na última coletiva, pós-jogo, você falou justamente sobre a atuação dele ali na referência do ataque, né? Até citou outras possibilidades, né? O Danilo, o Joãozinho também, e falou de uma situação de jogo, né? De usar o Alisson pelo lado, na entrada de outra referência ali, né? Numa situação durante o jogo. Eu queria que você falasse sobre o seu entendimento sobre o Alisson, que apesar de a gente ter informação que ele tem um bom rendimento físico, é um jogador que já tem 36 anos de idade, né? Tem algumas dificuldades físicas que são naturais da idade, inclusive, mas apresenta bons números. Você não acha que jogando ali na referência ele acaba tendo um desgaste maior naquele primeiro contato com a marcação, né? Como é que você entende essa entrada dele e o uso do Alisson ali naquela posição como referência do ataque? Obrigado. Eu acho assim que o Alisson deve ser um dos jogadores com o maior poder de definição nosso, ofensivamente. Conclusão, término.
99 gols com a camisa do clube, jogador experiente. Se a gente pegar os números e ver o comportamento de treino do Alisson, é até de você ficar abismado. Eu confesso, eu já tive jogadores experientes nos meus grupos que não bate os números que o Alisson bate. Ontem a gente fez um trabalho de transferência de força para o campo, de potência, com saltos em caixotes ou nos cavaletes, que ele quer treinar, a gente quer poupar ele quer treinar. Às vezes em outros clubes alguns jogadores já não quer mais. Posso ficar de fora desse trabalho? Não, tá bom, Alisson, não precisa, não, eu vou. Não, faz 8, não, vou fazer 10. Então o cara se predispõe a estar participando de tudo. E quando esses estímulos estão bem encaixados, esse balanço, ou ele, Carlos Eduardo, ou ele é Deilson, que divide 2 zagueiros e um volante, né? O primeiro encaixe de pressão, ele vai percorrer menos metros, né? Do que se ele tem que ficar batendo lateral, corredor, talvez vai ter momentos no jogo que ele vai ter que dar sprint de 80 metros. Ali ele vai dar sprint de 10, de 15, de 5 e ficar perto do gol. O que está sendo mais difícil um pouquinho, porque o Alisson quer a bola. Então, às vezes ele vê o desenvolvimento, a bola, ele fica inquieto para querer pegar para poder ajudar. O que está sendo mais difícil para mim é conscientizar ele. Espera, fica 100 minutos, 20 minutos sem pegar na bola, mas a hora que você pegar, você vai fazer o gol. A gente vai ter que proporcionar essa situação para que ela chegue para você ter esse término, né? Então, eu acredito que ele pode nos ajudar ali. Eu gostei dos 2 jogos dele, eu sei que existe essa cobrança do Alisson ali, eu sei que é o ídolo, que a torcida às vezes fica impaciente, outros entendem, né? Uns entendem que ali ele não funciona, outros já acham que ali é o melhor posicionamento. Isso só vai mudar quando o gol sair. Fez 1-0 contra o Ituano, gol do Alisson. A gente vai para Brusque ou para o outro jogo em casa contra o Anapolina, gol do Alisson, naquele setor. Acabou o externo, as hipóteses, as suposições. Precisa do gol ali, não só ele, qualquer um. Eu tiro o Alisson, o Danilo entra, 2 jogos não faz gol, não tem 9. O Joãozinho não faz, não tem 9. Então é um setor ali que você depende muito do gol, né? Eu acho que, um exemplo, faz um bom jogo, surge as bolas, ele consegue transferir, né, o jogo dele com gols, achou agora a posição do Alisson. E eu lembro que em 2020, acho que foi um dos maiores desempenhos dele, assim, foi nesse setor, né? Ele estava jogando por dentro, não estava? O Alisson, naquele ano, 2020 ou 2021, teve um ano que ele jogou mais centralizado. Acho que até no jogo quando eu estava no América, ele fez um 9 ali. Um falso 9. Foi, você entendeu? Um falso 9, acho que 21, né? Então, é uma função que ele sabe exercer bem. E eu acho que se ele se conscientizar disso aí, ele vai produzir bastante, vai conseguir prolongar mais a carreira dele. Como o Ciel, como Marcelo Toscano, você entendeu? Que eram jogadores que saía mais, que era de corredor ou era meia, e hoje eles estão jogando mais perto do gol, né? Usando a qualidade técnica.